gravação. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pronto, estamos aqui, todos aqui. Boa noite, meus queridos amigos. Hoje aula, por mais uma vez, em regime telepresencial, 25 de agosto, penal 5. Estamos apreciando uma lei curtinha, uma lei gostosa de estudar, legislação extravagante, lei de tortura, 9.455 de 1997. Estudamos na aula passada, artigo 1º, inciso 1, no que tange a tortura, prova, a tortura, crime e a tortura discriminatória. A seguir, adiante, nós estudamos a tortura, castigo. A tortura, castigo. Artigo 1º, inciso 2. Tortura, castigo. E foi aí que nós paramos. Meus anjos, em que pese já tenhamos estudado a tortura, castigo, em que pese já tenhamos estudado a tortura, castigo, eu vou tomar a liberdade de ser feito um resuminho para a gente ir para uma questão que vira e mexe, cai em concurso, se vocês me permitirem. Vamos lá. Vamos revisar, então. Deixa eu admitir a galera. Vamos revisar, então. Vamos revisar a tortura, castigo. Vamos revisar a tortura, castigo. Artigo 1º, inciso 2. O que diz? Olhem, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência física ou grave ameaça, olhem, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar, olha o elemento subjetivo do injusto aí, olha a vontade específica, castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pois bem, nesta toada, nós conversamos que se trata de crime próprio, em verdade, crime bipróprio. Verificamos a tipicidade objetiva com o núcleo do tipo submeter. Verificamos que o elemento normativo tem o advérbio intenso. Verificamos que o modo de execução é a violência física ou a violência moral. Tudo bem? E que estamos diante, por mais uma vez, de um tipo penal incongruente. Por quê? Porque não basta meramente submeter a pessoa sob guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental. Uma vez que há um elemento subjetivo do injusto, há uma vontade específica, há um plus entre o elemento objetivo e o subjetivo, que é a vontade. Castigo pessoal ou caráter preventivo. Castigo pessoal ou caráter preventivo. Não basta a vontade de submeter, tem que ter dolo específico. A vontade de submeter a castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Fui fechar a porta que estava me atrapalhando. Tudo bem, galera? Ótimo. Verificamos também, ainda em sede revisional, verificamos também que estamos diante de um crime
em que pese controvérsias, considero eu que trata-se de crime material e é consumado quando se atinge intenso sofrimento físico ou mental. Ao meu ver, este não é um crime formal, é um crime material, resultado naturalístico, intenso sofrimento físico ou mental. E é possível a tentativa, como todo e qualquer crime ali, como todo e qualquer crime material, em regra geral. Ótimo. Agora, o que eu quero falar para vocês? Por que eu trouxe isto a título de revisão? Por que eu estou repetindo a aula passada? Simples, porque nós precisávamos revisar para chegar aqui. Meus anjos, qual a diferença entre a tortura, castigo e o delito de maus tratos? Qual a diferença entre a tortura, castigo e o delito de maus tratos? Vamos lá. Coloquei um ao lado do outro. Coloquei um ao lado do outro. Tá na tela para vocês certinho, né? Um ao lado do outro. Gente, olhem, tortura, castigo é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade mediante violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de castigar. E os maus tratos? Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Você expõe a perigo a vida ou a saúde para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, privando-a de alimento ou cuidados indispensáveis, sujeitando a trabalho excessivo, inadequado ou abusando dos meios de correção ou disciplina. Pois bem, olhem, são duas diferenças básicas. Primeiro, aqui você meramente expõe, na verdade, três, né? O verbo é expor, é gerar o perigo, a vida ou a saúde. Aqui não. Aqui é submeter, é reduzir a obediência. E aqui, gente, olhem, aqui a doutrina nos fala que tem o elemento subjetivo do injusto, que é meramente o ânimos disciplinante, de disciplinar. Você não quer castigar, você quer disciplinar. Enquanto na tortura você tem o ânimo de castigar. Então, olhem, a diferença precípua é no elemento subjetivo. No primeiro, a vontade é específica de disciplinar. No segundo, é castigar propriamente dito. E aqui você expõe a vida, a saúde a perigo. Obviamente que vai se gerar, obviamente que se você expor a vida ou a saúde de alguém a perigo, privando de alimentação, cuidado, sujeitando a trabalho excessivo e inadequado ou abusando dos meios de correção à disciplina, obviamente que vai gerar um sofrimento físico ou mental. Tudo bem, mas olhem, na tortura, a diferença está na intensidade. Na intensidade do sofrimento. Tudo bem? Então, se for um pequeno sofrimento ou até mesmo um sofrimento digno, um sofrimento verdadeiro, maus tratos. Mas se for intenso o sofrimento,
aí, apenas aí, haverá a tortura. Por vezes, na prática, vai ser muito difícil você diferenciar o ânimo de castigar ou prevenir, porque é aplicar castigo ou prevenir, do ânimo de disciplinar. Só que é fácil você verificar a intensidade do sofrimento. Tudo bem? Estas duas diferenças. Aqui, no maus tratos, você expõe a perigo a vida ou a saúde, gerando sim um sofrimento físico ou mental. Já na tortura, você submete, você aniquila a pessoa a intenso sofrimento. Nos maus tratos, a vontade é disciplinar. Na tortura, a vontade é castigar ou prevenir. Tudo bem, amigos? Então, cuidado. Na regra, apenas a análise do caso concreto vai ser capaz de distinguir uma figura e outra. Apenas a análise pormenorizada do caso concreto. Não é possível, sem analisar o caso concreto, em todas as suas circunstâncias, você distinguir se é tortura castigo ou se é maus tratos. Trago a vocês as similitudes e as diferenças, a qual tem que ter em mente. Tudo bem? Alguma dúvida até então? Porque eu quero trocar o crime. Vamos continuar então? Agora, meus amigos, nós saímos, já vimos o artigo 1º, inciso 1, a linha A, B e C, tortura crime, tortura prova, tortura crime e tortura racial ou discriminação. Fomos para o inciso 2, tortura castigo. E verificamos que nessas 4 figuras delitivas até então apresentadas, todas têm elemento subjetivo do injusto. Todas têm dolo específico. Trata-se de crime com dolo específico. Tipo penal denominado, então, incongruente. Mas aqui mudamos. Vamos para o parágrafo 1º. E no tocante ao parágrafo 1º, eu trago a vocês uma modalidade um tanto quanto distinta. Aqui a doutrina chama de tortura pela tortura. Vejam, interessante faz-se a observância que o próprio tipo penal já deixa claro para nós que este crime não vai ter elemento subjetivo do injusto. Não vai ter dolo específico. Por quê? Porque olhem o nome em iuris, o nome serve para alguma coisa. O primeiro, tortura à prova. O elemento subjetivo do injusto, o dolo específico, era a prova. Segundo, tortura a crime. Não bastava a vontade de torturar, teria que ser para que buscasse que o torturado cometesse um crime. O outro, a tortura se dava em razão de discriminação racial ou religiosa. No inciso 2, a tortura tinha como dolo específico o castigo. E aqui, o parágrafo 1º, o nome já te responde. Tortura pela tortura. Basta torturar pela mera vontade de torturar. Nesta toada, não temos nenhum elemento subjetivo do injusto, nenhum dolo específico. Bastante a vontade de torturar pela própria tortura. Tudo bem? Já está respondido desde já. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui. Na mesma pena incorre quem? Liga o radar. Já conversamos. Toda vez
que nós verificarmos na mesma pena, estamos diante a denominada figura equiparada. É a denominada figura equiparada. Na mesma pena incorre quem? A título de esclarecimento, até então, todos os tipos penais que estamos vendo, a pena veio como 2 a 8 anos. Então, modalidade equiparada, tortura pela tortura, 2 a 8 anos. Na mesma pena incorre quem? Submete pessoa presa, aquela que está, grifem, leia-se, anotem, da forma que vocês quiserem, presa, submetida a pena privativa de liberdade ou prisão cautelar. A prisão cautelar poderá ser temporária ou preventiva. Vocês vão ter isso em processo, mas saibam, pena privativa de liberdade, a título de curiosidade, é a pessoa que já está condenada, submetida à PPL mesmo, a pena privativa de liberdade. Por sua vez, também poderá ser aquele que não está condenado, mas que aguarda o trâmite processual, o andamento processual preso. Esta prisão, antes de uma condenação, é uma cautelar, que poderá ser chamada de temporária ou preventiva. Feitos esses esclarecimentos, quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Sujeita à medida de segurança é aquele que é inimputável, submetido à medida de segurança, porque lhe falta culpabilidade, ou semi-imputável, possui culpabilidade parcial, mas o perito e o juiz, consequentemente, entenderam que não deve ser submetido à pena, porque a necessidade de tratamento se sobressai. A necessidade de tratamento se sobressai. Então, vamos lá? Quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, olhem, aqui é mero sofrimento físico ou mental. Por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. Primeira coisa. Aqui, gente, eu adoro. Vamos conversar. Vamos conversar. O que nós estamos estudando neste dispositivo? Simples, simples. A vítima está legalmente presa ou legalmente submetida a uma medida de segurança. Certo? Há uma prisão legal, há uma medida de segurança legal. O que se faz ilegal é a submissão deste preso ou deste submetido à medida de segurança, deste internado, tudo bem? A submissão do preso ou do submetido à medida de segurança, em caso, vocês lembrem, a medida de segurança poderá ser internação ou tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial responde na rua e vai no médico. Então, nós estamos falando do preso ou do internado, ok? Ele está legalmente preso, legalmente internado. O que se faz ilegal é a submissão de um sofrimento físico ou mental não previsto em lei, não resultante de uma medida legal. Como assim? Lembrem-se, obviamente que a prisão, obviamente que a internação num hospital de custódia
vai causar sofrimento físico e mental. Isto é óbvio. Até porque qualquer pessoa privada de sua liberdade sofre. Afinal, há quem diga que depois da vida, o maior bem é a liberdade. Eu considero que não é possível nem mensurar entre um e outro. Mas, ok. Estamos diante do direito fundamental de maior relevo ou o segundo de maior relevo, a depender da sua interpretação. A minha é que a liberdade, a autonomia vale mais do que a vida. Mas eu sou meio doida, deixa para vocês fazerem essa discussão aí. Outro dia a gente pode até conversar sobre isso, mas não hoje. Então vamos lá. O que nós temos é a legalidade de uma prisão, a legalidade de uma medida de segurança, o que, obviamente, como consequência legal legítima, vai causar um sofrimento. Em caso o crime está que este sofrimento seja além da privação da liberdade, gerado por um ato não previsto em lei ou uma medida que não seja legal, certo? Por quê? A nossa Constituição consagra como maior valor, e aqui eu falo, sem medo de errar, não estamos tratando em direito fundamental em espécie. O maior valor é a dignidade da pessoa humana. E aqui Ingo Sarli, talvez um dos melhores constitucionalistas hoje do Brasil, aduz que mesmo o maior dos criminosos ostenta dignidade da pessoa humana. Porque a própria Constituição é categórica em impor, consagrar a todos a dignidade da pessoa humana. E mais, ao preso e às pessoas, ao preso consagrou integridade física e mental. As pessoas consagrou não ser torturado nem submetido a comportamento cruel ou degradante. Tudo bem? Então vejam, todos têm dignidade da pessoa humana, mas está preso, wherever. O artigo 5º fala que o preso tem integridade física e mental. A Constituição, no artigo 5º, também fala que ninguém é submetido à tortura. Com isto, ainda em observância à LEP, você veja, o preso e o internado conserva todos, e quando eu digo todos, conserva todos os seus direitos, exceto aqueles que lhes são especialmente tolhidos pela sentença condenatória. Ou seja, o preso tem todos os seus direitos conservados, exceto aqueles que não sejam tolhidos pela sentença condenatória e pela lei. E mais, o servidor público, aquele que está cuidando do cárcere do preso, está cuidando do cárcere do submetido à medida de segurança, ele só pode fazer, e aqui nós entramos na seara do direito público, o que é autorizado pela lei e nada mais. E repito, e nada mais. Porquanto, o que nós podemos dizer é que qualquer ato, qualquer conduta, por melhor dizer e sob melhor vigor técnico, qualquer conduta que não esteja expressamente prevista na lei, que não seja resultante de medida legal e gerar sofrimento físico ou mental ao preso, é denominado tortura pela tortura. Denominado tortura pela tortura. Tudo bem? Tudo bem? Então vejam, com toda esta introdução constitucional, eu chego aqui no que é tortura pela tortura. Primeiro, se nós estamos falando em
sofrimento físico ou mental, desde já, sem medo de errar, estamos tutelando o mesmo bem jurídico. Incolumidade pessoal, integridade física, mental, psíquica. A incolumidade pessoal, integridade física, mental, psíquica. Ok, vamos fazer a decomposição analítica. Após uma explanação geral do que consiste este crime, de maneira mais didática, vamos para decomposição analítica. Bem jurídico é o mesmo até então, a incolumidade pessoal. Sujeito ativo e passivo. Vamos lá, gente? Fácil. Quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança? Pergunto: qualquer pessoa pode praticar esse crime ou exige qualidade especial do sujeito ativo? Ora, se nós estamos falando daquele que está preso legalmente, submetido à medida de segurança legalmente, obviamente, nós estamos falando daquele que cuida do seu cárcere. É o carcereiro, é o agente penitenciário, é o agente da cadeia, é aquele que é responsável pelo cárcere. Pode ser até mesmo, me perdoe, pode ser até mesmo o policial civil que está terceirizado para cuidar do cárcere, mas é aquele que, a grosso modo, é responsável pelo cárcere, tudo bem? Crime próprio, de maneira a rigor, é aquele que exerce a função de carcereiro. Todo aquele que exerce a função de carcereiro, porquanto crime próprio, exige qualidade especial do sujeito ativo. Já vimos, alguns crimes próprios, por uma peculiaridade, também tem sujeito passivo, também tem vítima específica. É o caso do que nós denominamos crime bipróprio. Em tela, porque este crime só vai ser praticado em face daquele que está preso ou submetido à medida de segurança. Certo? Então, já verificamos o elemento subjetivo no começo e verificamos que é dolo simples, que não há elemento subjetivo, é a tortura pela tortura, basta a vontade de torturar sem qualquer finalidade específica. Verificamos o bem jurídico, que não se alterou, incolumidade pessoal. Verificamos que é crime próprio, porque quem pratica? Aquele que exerce a função de carcereiro, qualidade especial. E agora, nós vamos falar da tipicidade subjetiva. O núcleo do tipo, a conduta, perdão, eu tô cansada, me desculpa. Tipicidade objetiva. Para não confundir, já que eu mesma confundi. Tipicidade objetiva. Lembra vocês, é a descrição disposta na norma penal incriminadora. Vamos falar da descrição. Núcleo do tipo, submeter, reduzir a obediência, verdadeiramente sujeitar. Sujeitar a pessoa a sofrimento físico ou mental. Meio de execução, liga o alerta, porque até agora nós vimos como meio de execução violência ou grave ameaça, violência ou grave ameaça. Mas aqui, meus amigos, mudou. Liga o alerta. Não necessariamente há que se ter a violência, há que se ter a grave ameaça. Por quê? É qualquer ato executório não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não necessariamente
esse ato é violento. Não necessariamente este ato é ameaçador. Bastante que seja um ato executório não previsto na lei, não resultante de medida legal, capaz de gerar sofrimento físico ou mental. Dá um exemplo. Deixar uma pessoa num cubículo do tamanho de um armário em que ela consegue deitar escuro, pelo prazo de 10 dias sem luz. Estamos aí. Não é violência física, não é grave ameaça, mas obviamente é um ato executório não autorizado na lei. Não autorizado na lei, que deflagra sofrimento mental ou até mesmo físico. Tudo bem? Tudo bem? Outra coisa, cuidado. O sofrimento físico ou mental não necessariamente necessita ser intenso. Se for, tudo bem, mas se não for intenso, já caracteriza o delito. Vejam, para diferenciar as torturas, nós vamos ter que brincar. Inciso 1, sofrimento. Inciso 2, intensidade de sofrimento. Parágrafo 1º, sofrimento sem ser intenso. Tem que dar uma olhada ali, que isso cai em prova só para te ferrar. Tudo bem? Eu vou parar a aula aqui, porque vai acabar aqui meu tempo e já voltamos.